Sejam todos bem-vindos ao 9º módulo, onde abordaremos um tema pouco analisado, pouco averiguado, pouco explorado no âmbito teológico, filosófico e educacional. Refiro-me à energia sexual. Como pano de fundo ilustrativo, julgo relevante analisarmos o ciclo da água, mais comumente conhecido como ciclo hidrológico. A água passa por 4 etapas: o processo de evaporação, condensação, precipitação e infiltração. No primeiro processo, as águas contidas nos rios, nas represas e, sobretudo, no oceano, aquecida pelo sol, ela passa por um processo de evaporação. Essas múltiplas partículas de água, em contato com a atmosfera, com o ar frio, retorna a seu estado líquido e, dependendo da temperatura, ela atinge um estado sólido, o que forma as nuvens. Este processo de condensação culmina na terceira etapa, que é a precipitação. As nuvens, estando carregadas em decorrência da influência da lei da gravidade, aquele conteúdo se manifesta numa chuva clássica, numa chuva de granizo ou neve. Na quarta etapa deste processo, esta água novamente entrará em contato com a superfície. E a água que não cai no oceano e nos rios será absorvida pelo solo, que é o processo de infiltração. Esta água alimentará os aquíferos, os reservatórios subterrâneos, os lençóis freáticos, e em dado momento esta água encontrará uma fenda que dará origem a uma fonte, a uma nascente, a uma mina de água. É interessante que essa mesma água alimentará um afluente, um ribeiro, que se transformará em um rio, e este rio fluirá em direção ao oceano. Este fenômeno é cíclico e fundamental para a vida no planeta. É interessante que a água, em seu estado líquido, sólido e gasoso, não deixa de ser água. A água, em seu processo de evaporação, condensação, precipitação e infiltração, não deixa de ser água. A água oculta no subsolo, visível nas fontes, fluindo nos rios, agitando-se no oceano, transitando nas nuvens e precipitando nas chuvas, não deixa de ser água. O mesmo pode-se dizer da energia sexual, a bioenergia, a energia vital, a seiva da vida. É interessante que a tradição sapiencial chamou esta energia por diversos nomes. Entre os yogis, ela é conhecida como prana. Os tântricos a chamaram de kundalini, os tibetanos de forrate, os chineses de chi, o ki, os hebreus a chamavam de ruá, os gregos pneuma. Os filósofos estoicos e peripatéticos chamaram essa mesma energia de conatos. Henri Bergson a chamou de elan vital, Freud, libido, Wilhelm Reich, orgone. É interessante que a energia é a mesma, o que difere é o canal, a via de escoamento. Freud entendeu que quando essa energia é liberada no ato sexual, tendemos a chamá-la de energia sexual. Mas essa mesma energia pode ser sublimada e transformada em arte, trabalho, criatividade,
sabedoria, ou atingir a sua culminância, que é o amor. Freud, quando desenvolveu a teoria do desenvolvimento psíquico-sexual, ele diz que a libido, em cada etapa do desenvolvimento, se concentra em uma região do corpo. A primeira fase, Freud chamou de fase oral, onde a energia está concentrada na boca. A criança tem uma experiência orgásmica na sucção do leite. Ela tem muito prazer nos lábios. Por isso que a criança coloca a mão na boca, os pés na boca e todos os brinquedos na boca. Para a criança, essa região é extremamente erógena, prazerosa, fonte de prazer. Uma obstrução ou frustração nesta fase pode levar o indivíduo na vida a posteriori a desenvolver uma fixação ou uma compulsão que tem correspondência a uma frustração na fase oral. Por exemplo, crianças que são desmamadas precocemente ou que foram interrompidas de usar o bico de maneira repentina, podem desenvolver na vida posteriori o hábito de fumar, de roer unhas, de chupar os dedos. Compreenda que quando uma pessoa para de fumar, ela tende a engordar, porque ela tem a necessidade de sempre estar com alguma coisa na boca. Freud chamou a segunda fase do desenvolvimento psíquico-sexual de fase anal. É quando a libido sai da fase oral e vai para a fase anal. A libido na segunda fase, ela é concentrada no ânus. É quando a criança sente profundo prazer em defecar e reter as fezes. A terceira fase ele chamou de fase fálica, que ocorre dos 3 aos 6 anos, quando a criança descobre que os seus órgãos genitais, que o seu órgão genital é fonte de prazer. E durante esse período, a criança inicia de maneira muito rudimentar a se masturbar. É nessa fase que ela entende que o órgão genital é fonte de prazer. A quarta fase, Freud chamou de latência. Latência significa oculto. É quando essa energia pela primeira vez é sublimada. E a criança utilizará essa energia em seu próprio desenvolvimento, na aquisição de novas habilidades, em seu processo de aprendizagem. Por fim, ela atinge a fase genital, onde ela terá a primeira experiência sexual. E se ela for bem-sucedida nessa última fase, ela tem a capacidade de estabelecer uma relação amorosa com o outro. Essas são as fases do desenvolvimento psíquico-sexual segundo Freud. É interessante que a mesma energia, a libido, ela transitou por diversas partes do corpo, em cada etapa do processo. Curiosamente, esta afirmativa freudiana tem correspondência com o que versa a filosofia iógica ao falar deste fogo serpentino, da energia kundalínica. Segundo a filosofia védica, a energia da kundalini, ela fica localizada no chakra raiz, no Muladhara. Mas uma vez desperto, essa energia, ela ascende para o chakra sexual, depois ela migra para o plexo solar, atinge o anahata, o chakra cardíaco, vai para o chakra laríngeo, o ajna chakra, o terceiro olho e, por fim,
no Sahasrara, o lótus de 1000 pétalas. A mesma energia, ela pode ascender e fazer com que o indivíduo experiencie novos níveis de consciência. Os chakras são nadis, canais, são vórtices de energia por onde ascende a energia kundalínica. É interessante que a mesma energia, ela pode atingir dimensões mais sublimes de realidade. É interessante que na grande maioria esta energia fica restrita aos 3 primeiros chakras conhecidos como chakras inferiores. Tem correspondência com a subsistência, a sexualidade e o poder. Dificilmente essa energia atinge o coração, o chakra cardíaco. E mais dificilmente ainda atinge níveis mais elevados, que é o chakra laríngeo, o Ajna chakra, e o 7º chakra, o Sahasrara. É interessante que o homem tende a diabolizar essa mesma energia quando ela se encontra nos planos inferiores e divinizá-la quando ela atinge aspectos mais sublimes. É necessário compreender que o sexo é a gênese do amor. Assim como uma árvore está oculta na semente, o amor está oculto no sexo. Se o sexo é a semente, o amor é a árvore. Se o sexo é a raiz, o amor é o florescimento. Se o sexo é o germinar, o amor é o frutificar. Entenda que a mesma energia que te leva aos vales sombrios pode te levar aos picos ensolarados. A mesma energia que penetra nas regiões infernais pode te levar a regiões celestiais. A mesma energia que escraviza, ela pode te libertar. Eu atendo uma pessoa que sofre de compulsão sexual. É uma pessoa que tem uma demanda energética extraordinária. Ele, mesmo casado e alegando que sua esposa o satisfaz sexualmente, ele se masturba diversas vezes ao dia. Ele tem relações extraconjugais. Ele está imerso em uma vida orgiástica, em sodomias, swings e etc. Ele está autoescravizado por esta demanda energética. Interessante que a energia elétrica, ela pode matar uma pessoa eletrocutada. Contrapartida, essa mesma energia, se bem canalizada, pode iluminar uma casa, um bairro, uma cidade, um país. A mesma energia pode ser utilizada para fins diversos. Esta pessoa que tem compulsão sexual está canalizando esta energia de modo autodestrutivo. Mas, curiosamente, essa mesma energia, ela está em abundância no poeta, no filósofo, no místico, porém estes a canalizaram para aspectos mais sublimes. Utilizaram esta energia na criação de coisas interessantes, porque essa mesma energia que tem a capacidade de criar um outro ser, de perpetuar a espécie, ela traz o potencial criativo para que o indivíduo tenha insights criativos. O problema é que o homem contemporâneo reprime
ou esbanja esta energia. O sexo não deve ser reprimido, não deve ser esbanjado, mas ele deve ser compreendido, pois somente assim ele será transcendido. Numa próxima reflexão, aprofundaremos nesta temática do reprimir e o esbanjar da energia sexual. Pouquíssimos são aqueles que encontram o caminho do meio. Entenda que essa energia, ela é como a pedra filosofal, ela tem um poder alquímico de transmutar a nossa realidade. Ela tem o poder alquímico de levar o homem a níveis mais elevados de consciência. O que é necessário é ele ter a sabedoria para canalizar este potencial latente em realizações sublimes. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. De antemão, quero recomendar 2 obras que julgo de grande relevância: Do Sexo à Supraconsciência, do Osho, e Revolução Sexual, de William Reich. Ambos os livros trazem conteúdos extraordinários e significativos que adensam esta temática. Até o nosso próximo encontro e que o Eterno nos abençoe.